Nas últimas décadas, o consumo de entorpecentes à base de opioides disparou nos Estados Unidos. Uma multidão de dependentes químicos vaga pelas ruas das cidades norte-americanas, transformando completamente o cenário de cidades como São Francisco, que já abordamos em outro vídeo aqui no canal. A situação saiu totalmente de controle e em pouco mais de 2 décadas, aproximadamente 1 milhão de cidadãos perderam a vida por abuso na utilização de substâncias tóxicas. Normalmente, as notícias que tratam do assunto apontam para o fentanil e para os cartéis de drogas mexicanos como os principais vilões. E isso faz sentido, já que essa substância é a grande causadora de vítimas e é produzida por cartéis no México, sendo depois levada até os Estados Unidos. O que a maioria das notícias não costuma falar é de uma família, considerada a maior responsável por essa crise e que lucrou rios de dinheiro, viciando pessoas a ponto de se tornar uma das famílias mais ricas do mundo. E não estou falando da família Guzmán ou de qualquer outra ligada aos cartéis mexicanos. Estou falando da família Sackler, uma das mais ricas e influentes do mundo. Como essa família se tornou tão poderosa e como utilizaram esse poder para ganhar mais dinheiro e mergulhar um país em uma epidemia é o que eu vou te contar nesse vídeo. A expressão self-made man é comumente utilizada nos Estados Unidos para definir pessoas que alcançaram sucesso por meio de seus esforços e qualidades. A expressão se encaixa perfeitamente na parte inicial da história de 3 irmãos norte-americanos, filhos de imigrantes judeus, que superaram várias dificuldades e criaram um verdadeiro império. Arthur, Mortimer e Raymond Sackler nasceram em Nova York entre os anos de 1913 e 1920. Os 3 irmãos cresceram no distrito do Brooklyn, onde seus pais possuíam uma pequena mercearia. Apesar da origem humilde, Arthur, o filho mais velho, conseguiu ingressar na Escola de Medicina da Universidade de Nova York em 1933, onde se formou médico 5 anos depois. Seus irmãos seguiram o mesmo caminho profissional e também se tornaram médicos, e até na especialidade os irmãos Sackler estavam alinhados, já que os 3 se tornaram psiquiatras. Depois de formados, os 3 irmãos trabalharam juntos no Hospital Psiquiátrico Creedmoor, que fica em Nova York. Juntos, eles publicaram mais de 150 artigos acadêmicos e tudo indicava o início de 3 carreiras promissoras na psiquiatria. Porém, não seria atuando como médicos que Arthur, Mortimer e Raymond entrariam para a história. Segundo Patrick Radcliffe, autor que escreveu um livro sobre a família, Arthur sempre demonstrou interesse por diversas áreas do conhecimento e, durante seu tempo de universitário, aceitou vários trabalhos para ajudar a cobrir os gastos com os estudos. Um desses trabalhos foi de redator na agência de publicidade William Douglas McAdams, uma das primeiras a se especializar em publicidade farmacêutica. Ele se saiu muito bem nesse trabalho e anos mais tarde, mais precisamente em 1947, ele comprou a agência, iniciando sua história no mundo dos negócios. Até esse momento, as propagandas de medicamentos tinham como objetivo convencer os pacientes dos benefícios de cada remédio, e Arthur Sackler provocou uma verdadeira revolução ao entender que os médicos é que deveriam ser convencidos. A partir de então, ele mudou completamente o enfoque das propagandas dos clientes de sua agência, e os médicos se tornaram o público-alvo. Até aqui, uma bonita história de superação e sucesso. Porém, Sackler utilizava métodos considerados antiéticos, para dizer o mínimo. Para convencer os médicos a prescreverem os remédios de seus clientes, a agência de Arthur recorreu a estratégias polêmicas e controversas, como a contratação de médicos renomados para emitir opiniões, mas é claro, sem revelar que recebiam por isso. Também utilizou estudos desenvolvidos pelos próprios laboratórios como se fossem estudos acadêmicos, escondendo inclusive efeitos colaterais. Indo um passo além da publicidade, Arthur criou um jornal chamado Medical Tribune, com edições quinzenais que chegava a mais de 1 milhão de médicos em mais de 20 países. Com a publicação, o médico publicitário podia disfarçar as propagandas como artigos científicos e convencer mais médicos a indicar os medicamentos que sua agência promovia.
O sucesso de seus métodos tornaram Arthur Sackler um homem rico, porém foi na década de 60 que ele realmente ganhou muito dinheiro promovendo 2 medicamentos do laboratório Hoffmann-La Roche. Graças às campanhas comandadas por Sackler, que promoveram Librium e Valium como calmantes a serem utilizados em praticamente qualquer situação, o diazepam se tornou o medicamento mais vendido nas décadas seguintes, provocando uma onda de dependentes da substância. Em sua expansão empresarial, Arthur Sackler comprou um pequeno laboratório em 1952 e dividiu a empresa com seus 2 irmãos. Uma transação insignificante naquele momento, porém que, de certa forma, mudaria a vida de milhões de pessoas. O laboratório Purdue Frederick havia sido fundado em 1892 em Nova York. Até a aquisição pelos irmãos Sackler, o Purdue Frederick era um laboratório pequeno e fabricava produtos como laxantes e removedores de cera. Pelo acordo realizado entre os irmãos, cada um ficaria com 1/3 da sociedade, porém, devido a seus outros negócios, Arthur Sackler não participaria da condução do negócio, o que ficou a cargo de Mortimer e Raymond. Os novos donos mudaram a sede da empresa para a cidade de Yonkers e abriram escritórios em várias cidades norte-americanas. Mesmo assim, o principal produto do catálogo continuou sendo um laxante, e somente na década de 1970, Raymond e Mortimer começaram a direcionar o laboratório para produzir medicamentos voltados para o tratamento de dores crônicas. Foi também nos anos 70 que uma nova geração da família começou a entrar no negócio, com a chegada de Richard Sackler, filho de Raymond, que passou a trabalhar como ajudante do pai. Na década seguinte, em 1984, o Purdue Frederick lançou um produto revolucionário chamado MS Contin, destinado a tratar de pacientes em estado terminal. O medicamento era à base de morfina, um potente analgésico obtido da papoula. A morfina já havia sido utilizada anteriormente para tratar as mais diversas enfermidades, porém, devido à dependência química que a droga provoca em seus usuários, passou a ser cada vez menos receitada. O MS Contin conseguiu tornar a morfina atraente novamente ao introduzir um sistema de liberação controlada. Normalmente, nessa época, os comprimidos e cápsulas liberavam todo o conteúdo pouco tempo após ser ingerido, e no caso de medicamentos como a morfina, causava alucinações aos pacientes e o efeito durava bem pouco, obrigando os pacientes a tomarem novas doses dentro de 4 ou 6 horas, aumentando assim o risco de dependência. Com o sistema Contin, que significa justamente contínuo, a substância era liberada lentamente durante 12 horas, combatendo a dor e reduzindo efeitos secundários. O novo tratamento foi um sucesso e passou a gerar aproximadamente 400 milhões de dólares anuais para o caixa da empresa, o que tornou a família ainda mais rica, deixando para trás a fabricação de laxantes e produtos mais simples. O sucesso do laboratório não foi vivido pelos 3 irmãos, pois Arthur morreu em 1987 e seus filhos venderam a parte dele na empresa para Raymond e Mortimer, que seguiam à frente do negócio, porém com Richard assumindo cada vez mais o protagonismo. Questões familiares à parte, a empresa vivia seu melhor momento, porém, o informe elaborado por um dos diretores da empresa fez soar o alerta na companhia. O memorando enviado diretamente para Richard recordava que a patente do MS Contin venceria durante a década de 1990 e que a empresa passaria a enfrentar a concorrência de medicamentos genéricos. Sob o comando de Richard Sackler, que nessa época era o gerente de pesquisas da empresa e tinha ambições de assumir o cargo de presidente, o Purdue Frederick começou as pesquisas para desenvolver um novo medicamento. Após anos de pesquisas, em 1996 foi lançado o OxyContin, o medicamento que tornou a família Sackler uma das mais ricas do mundo e iniciou uma crise de enormes proporções nos Estados Unidos. Nesse meio tempo, a empresa mudou seu nome para Purdue Pharma e declarou que se dedicaria completamente ao desenvolvimento de medicamentos para a dor. Agora, voltando a falar do novo medicamento, o OxyContin utilizava o mesmo sistema de liberação controlada do MS Contin, porém com uma substância nova, a oxicodona.
Essa substância, assim como a morfina, também é um opioide. Isso significa que ambas são obtidas da papoula, porém por processos diferentes. Após obter a aprovação para a comercialização do OxyContin, Richard Sackler se utilizou de vários dos métodos de publicidade que haviam sido desenvolvidos por seu tio Arthur, começando pela utilização de artigos científicos favoráveis ou desenvolvidos pela própria equipe e escondendo informações, é claro. A empresa também utilizou um artigo da década anterior, publicado na prestigiada revista New England Journal of Medicine, que apontava um baixo percentual de dependência química entre usuários de medicamentos à base de opioides. O artigo apresentava dados de uma análise com quase 12 mil pacientes, onde apenas 4 desenvolveram dependência. O que a Purdue Pharma deixou de mencionar é que não era um estudo aprofundado e que os autores analisaram apenas pacientes que receberam doses controladas dentro do ambiente hospitalar. E isso foi só o começo. Richard montou um verdadeiro exército com quase 1.000 representantes comerciais que varreram os Estados Unidos, visitando hospitais, clínicas e consultórios para convencerem os médicos a receitarem seu medicamento para os mais variados casos. Em vez de pacientes terminais ou em recuperação de cirurgias, o objetivo da Purdue Pharma era vender o OxyContin para dores menos agudas e duradouras como artrite, dores nas costas, lesões esportivas e fibromialgia. A estratégia de vendas também contemplava a realização de congressos médicos em resorts de luxo e organização de eventos, sempre com todas as despesas pagas pelo laboratório. O resultado do ponto de vista comercial e financeiro foi estrondoso. O OxyContin se tornou o analgésico mais vendido do país e em 2000, apenas 4 anos depois do lançamento, rendeu mais de $1 bilhão ao caixa da empresa. Ao todo, estima-se que somente com esse medicamento a empresa faturou $31 bilhões, o que contribuiu em grande parte para a família Sackler acumular um patrimônio de 13 bilhões e ocupar um lugar entre as 20 famílias mais ricas dos Estados Unidos, segundo a revista Forbes em 2016. Mas os problemas apareceram na mesma velocidade. Apenas alguns anos após o lançamento do OxyContin, as autoridades começaram a identificar abusos no consumo. Como era mais fácil e legal obter o OxyContin do que outras drogas, usuários começaram a esmagar os comprimidos e utilizar da mesma forma que outras drogas como cocaína ou heroína. Como essas novidades se espalham rapidamente, logo surgiu um mercado alternativo de venda de comprimidos e receitas. A empresa, ao ser questionada pelas autoridades dos problemas provocados por seu medicamento, se eximiu de qualquer responsabilidade e alegou não ter culpa se parte dos consumidores faziam mau uso de seu produto. Mas à medida em que o número de viciados aumentava e o número de mortos começou a chamar a atenção, foi ficando claro que a empresa cometia crimes, começando pela aprovação do medicamento. Nos Estados Unidos, qualquer medicamento antes de ser comercializado precisava ser aprovado pela Food and Drugs Administration, uma agência federal conhecida pela sigla FDA. No Brasil, o órgão equivalente é a Anvisa. Normalmente, o processo dura pelo menos 1 ano e exige vários estudos, testes e comprovações. No caso da Purdue Pharma e do OxyContin, foi descoberto anos depois que várias das exigências não foram cumpridas e o medicamento foi aprovado em questão de meses. Apesar de faltarem provas concretas de corrupção, apenas 1 ano depois da aprovação, Curtis Wright, funcionário da FDA envolvido na liberação do medicamento, pediu demissão e assumiu um cargo no laboratório da família Sackler com salário 3 vezes maior. E a empresa foi além de fraudar o processo de autorização. Segundo reportagem do jornal Los Angeles Times, com base em documentos internos obtidos, a empresa tinha total conhecimento de que, em uma parcela significativa dos usuários, os efeitos duravam menos que as 12 horas prometidas, e como esse era o diferencial do produto, reconhecer tal fato atrapalharia nas vendas. Então, o Purdue Pharma, através de seus representantes, orientou os médicos a recomendar comprimidos com doses maiores, no lugar de reduzir o tempo entre as doses. A recomendação provocou mortes por overdose e um aumento considerável no número de dependentes,
que, quando não conseguiam mais receitas para adquirir o medicamento legalmente, passaram a recorrer a traficantes. Em 2007, a empresa foi condenada por enganar as agências reguladoras e recebeu uma multa de 635 milhões de dólares, um valor alto, porém que se torna pequeno perto das receitas que o medicamento gerou. A multa, que deveria servir para uma correção de conduta, serviu para a família começar um processo de esvaziamento dos cofres da empresa. Os Sackler previram que teriam problemas no futuro e, ano após ano, foram transferindo o dinheiro da empresa para suas contas pessoais. A empresa se tornou alvo de muitas ações, várias delas movidas por cidades e estados, que cobravam do laboratório uma reparação pelos danos causados. Quando começou a receber condenações e ser obrigada a pagar indenizações, para surpresa geral, o caixa da empresa estava praticamente zerado e a companhia declarou falência em 2022. A família conseguiu manter seu patrimônio intacto e recentemente aceitou um acordo, onde deverá pagar cerca de 6 bilhões de dólares para as vítimas de seu medicamento. Em troca desse valor, os Sackler ganharam imunidade em processos atuais e futuros contra a família, que vai manter a maior parte de sua fortuna. O que a família não foi capaz de preservar é a manutenção do sobrenome Sackler em alguns dos espaços públicos mais importantes do mundo. Durante décadas, os Sackler foram grandes filantropos e doaram milhões de dólares às mais diversas causas e instituições. O sobrenome da família já foi retirado de um prédio que abriga um templo egípcio no Metropolitan Museum of Art de Nova York, de uma sala no Louvre de Paris e de vários outros espaços pelo mundo. Depois de mais de um século, o que poderia ser uma bela história de superação e sucesso no meio empresarial se tornou um dos casos mais vergonhosos de ganância e manipulação, e o nome da família Sackler agora é associado à destruição de famílias e vidas. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse, sobre uma família desconhecida que exerce grande poder na Europa e no mundo. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!